João capítulo 2, versículo 1 ao 11, que diz assim a palavra de Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encha os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim sua glória, e seus discípulos creram nele. Meus queridos, como é bom nós podermos ver um Jesus maravilhoso, um Jesus grandioso, um Jesus extraordinário. Quando você lê esse texto, você tem algumas impressões estranhas. Por que Jesus decidiu começar seu ministério transformando água em vinho? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar de que foi uma escolha estranha o Filho de Deus descer dos céus, tomar forma humana, e ele se preocupar inicialmente em transformar água em vinho, e não com os pobres, necessitados, os quebrados, as viúvas, os doentes? Será que o departamento de lançamento do ministério de Jesus errou? Parece muito estranho. Um Jesus preocupado com vinho para as pessoas beberem. Eu, pessoalmente, eu acho estranho. Não sei você. E quando nós olhamos para esse texto, é algo ainda muito mais estranho, porque parece não haver nenhuma conexão entre o que Jesus veio fazer na terra e ele transformar água em vinho. Eu já vi muitas pessoas falando: Jesus parecia um ator a fazer um tipo de coisa dessa. Gastar os seus poderes para transformar água em vinho. Eu já vi pessoas também falando: "Olha, pastor, no meu casamento pode ter uma cervejinha, um vinhozinho, que está tudo certo, porque afinal de contas, Jesus transformou água em vinho. Então a gente pode encher a cara também." Afinal de contas, eram de 80, 100, 120 litros de vinho que Jesus transformou água em vinho. Ainda mais estranho, em 29 anos, o pastor decidiu pregar exatamente sobre isso. Ainda é muito mais estranho. Mas espere um pouco. Nós precisamos olhar um pouco melhor para esse texto, para termos a compreensão de Jesus Cristo e por que ele começou o seu ministério desta maneira, fazendo esse tipo de coisa. Precisamos olhar atentamente para o que ele fez. E o versículo 11 é a chave de todo o entendimento desse texto. Diz assim o versículo 11. Veja na sua Bíblia. Diz assim: "Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória, e seus discípulos creram nele."
Aqui nesse momento, Jesus, ele dá a entender exatamente o que ele está fazendo. Ele não está simplesmente fazendo um milagre. Jesus está fazendo um sinal miraculoso. E um sinal é muito mais do que simplesmente a coisa que está diante dos seus olhos. Um sinal é muito mais do que aquilo que você está vendo. Quando alguém usa uma corrente com uma cruz pendurada no seu pescoço, ali é um sinal. Ali é um símbolo que aponta para uma outra realidade além daquela que nós estamos vendo. Aponta para uma realidade histórica de 2000 anos, que Jesus morreu numa cruz. Uma realidade palpável, histórica e visível. Quando a pessoa olha para uma cruz, a cruz não é um fim em si mesmo. É uma janela por onde se olha um evento para além dele. Para além daquele símbolo. E é exatamente isso que Jesus está fazendo. Ele não está dizendo que é só um milagre que tem um fim em si mesmo. Ele está dizendo, é um sinal. Então o fim em si mesmo desse texto não pode ser vinho para alegrar alguém em uma festa. Jesus está pensando de uma outra realidade que transcende essa realidade desse casamento. Jesus está pensando em uma outra realidade a qual este casamento, este vinho aponta. E é sobre isso que trata esse texto. Naquela época, as pessoas, quando iam fazer o casamento, a coisa mais importante era o noivo, a noiva e o mestre de cerimônia. Isso era escolhido a dedo. O mestre de cerimônia era a chave do evento. Porque você queria que tudo desse certo no casamento. O mestre de cerimônia era aquele que ia garantir que os convidados, eles iam ser sustentados ali, ia ter o seu lugar para sentar, ia ter comida para todos, e o vinho, que era o símbolo da alegria naquela época. Era o símbolo da alegria. E o mestre de cerimônia tinha que prover o vinho e a comida suficiente para todos. Lembra que o contexto aqui é um contexto histórico distante. O convidado passar uma necessidade, não ter comida para o convidado, não ter o vinho para o convidado, era um ato vergonhoso. Como que alguém decidiu casar, convidar as pessoas, e no meio da festa falta os elementos fundamentais para os seus convidados? Era um momento de vergonha. Por isso que a escolha do mestre de cerimônia era algo muito importante para aquele evento. Então, no versículo 9, diz aí que tinha um carregado da festa, que era esse mestre de cerimônias. Só que esse mestre de cerimônias, ele falhou. Chega um momento em que a mãe de Jesus fala: olha, Jesus, eu sei quem você é, eu lembro do anúncio dos anjos, o anjo veio até mim, quando você nasceu os anjos cantaram, eu sei que você é especial, você pode fazer alguma coisa por esses jovens que estão casando, e agora faltou vinho na cerimônia. E Jesus, ele vai logo e dá uma conversa com sua mãe no versículo 4, que diz: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Veja o que Jesus está pensando. Essa expressão, a minha hora ainda não chegou, é usada várias vezes no livro de João, que tem a ver exatamente com a cruz. Tem a ver com o evento quando ele vai morrer na cruz. A minha hora ainda não chegou, quer dizer, a hora de eu morrer na cruz pelos seres humanos ainda não chegou. E numa festa de casamento, o que Jesus está pensando não é sobre a alegria das pessoas.
Ele está pensando na sua morte por causa da alegria das pessoas, uma alegria que vai além da alegria do vinho terreno. Transcende a tudo isso que está aqui. Ele está pensando, olha, a minha hora ainda não chegou, minha mãe. Maria parece que não entendeu bem. Mas ela dá um recado para os outros ajudantes. Olha, façam tudo o que ele pedir. Façam tudo o que ele pedir. E aí Jesus, a certo momento da festa, ele chama os serviçais e fala assim, sabe aqueles potes ali? Que vocês usaram para limpar o exterior? Eram potes com água cerimonial. O judeu não poderia participar de cerimônias que tinham um cunho religioso sem se lavar ou lavar as mãos, os pés. Então aquela água era uma água que estava suja, demonstrando que limpar o exterior era importante como ato ritualístico. Jesus fala assim, olha, enche lá esses potes das coisas rituais e traga-o cheio de água. E Jesus ali, ele faz esse sinal. Então a primeira coisa que Jesus faz, Jesus substituiu o mestre de cerimônia daquele casamento. O mestre de cerimônia humano falhou. Ele falhou no seu dever em garantir a alegria para aquelas pessoas. E Jesus então encarna o mestre de cerimônia para tirar a vergonha daqueles noivos, para proporcionar a alegria para aqueles noivos. E ele substitui o mestre de cerimônia, o responsável pela festa. Ele diz assim, olha, eu sou aquele que pode fazer a festa continuar. O mestre de cerimônia, as festas são passageiras humanas. Mas se Jesus for o mestre de cerimônia da vida, dos rituais, do casamento e de qualquer coisa que uma pessoa faça, a alegria poderá continuar. Talvez você pense assim, mas pastor, Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Não, isso é o ato primeiro. Ele veio garantir a alegria a uma humanidade pecadora, que não sabe o que é alegria verdadeira. Mas para ter essa alegria verdadeira, ele teria que morrer pelos nossos pecados. Ali ele substitui o mestre de cerimônia para garantir a alegria que não passa, a alegria verdadeira, a alegria que a bebida não dá, que o carnaval não dá. Jesus aqui não está garantindo o vinho para a festinha na laje. Ele está garantindo de que haverá um momento em que a alegria não passará. É um sinal. Ele está dizendo assim, olha, nos atos humanos, a alegria será interrompida por alguma contingência, alguma coisa. Mas eu estou fazendo um sinal para dizer para você que eu vou garantir algum dia em uma realidade, uma alegria que não vai passar. É sobre isso que trata esse sinal. Ele está garantindo que haverá um dia que ele será o mestre de cerimônia total de uma festa que não vai passar alegria. É disso que se trata esse texto. Haverá o dia que não passará a alegria. Mas Jesus captou essa ideia de uma profecia. Está lá em Isaías, capítulo 25, versículos 6 e 8. Quando Jesus viu essa profecia de Isaías, do servo sofredor, mas também desse homem que tirará toda a vergonha da humanidade, ele encarnou isso nessa festa. Diz Isaías capítulo 25, versículos 6 a 8. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Olha, é o Senhor, viu gente? Quer preparar isso.
Você já imaginou? Veja lá, versículo 6. Você já imaginou? O Senhor vai preparar um banquete, um banquete, cheio de coisas suculentas. Tem gente que acha que a alegria é algo contrário à vida cristã. A alegria da carne, sim. Mas a alegria que Ele proporciona, essa sim você deve buscar. Então Jesus está olhando para uma profecia lá de um banquete em que o Senhor dos Exércitos vai providenciar um banquete com coisas boas, com coisas que providenciam alegria. E continua o texto. Nesse mesmo monte, Ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do povo. Foi o Senhor quem disse amém e amém. É as mesmas profecias que está apontando para o Apocalipse. A profecia de que não haverá mais choro nem dor. Ele vai consolar o seu povo, mas também vai ter um banquete. Isso foi profetizado no Antigo Testamento. Jesus encarna isso no casamento, principalmente sobre a festa, esse banquete. Isso vai ser consumado lá mais na frente na história da humanidade. Por isso que Jesus começou o seu ministério ali. Ele venceu a morte. Ele venceu, ele tirou toda a lágrima daquele que já chegou até ele. E agora ele está preparando um banquete para os seus filhos. Onde lá em João 2 aponta, esse sinal para onde aponta, é exatamente para Apocalipse. Apocalipse diz assim, peço a você que olhe comigo. Apocalipse capítulo 19, versículo 6 a 9. Olha o que diz esse texto. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 9, que diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão. Fala aí para o seu irmão, grande multidão. Como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. É por isso que Jesus começa o seu ministério numa festa de casamento. Ele está pensando não somente naqueles noivos humanos. Ele está pensando numa festa que ele vai celebrar no casamento dele, que é o noivo com a sua igreja, quando ele voltar. Ele une o início do seu ministério e o fim do seu ministério. É este sinal que aponta essa realidade humana, do casamento humano. É disso aqui que eu estou falando, que um dia vai acontecer algo santo e maravilhoso. A alegria ali pode ser interrompida, mas eu vou ser o mestre de cerimônias e eu vou dar um banquete onde a alegria não pode passar. Isso é a coisa mais maravilhosa. É a coisa mais maravilhosa. Ele está numa festa de casamento humano, pensando no dia que ele vai encontrar todo o seu povo, a noiva gloriosa, e ele vai celebrar a grande festa, como diz aí. Olha, vamos dar glória, chegou o casamento do Cordeiro. Então todo casamento humano, toda festa de casamento humano é um apontamento para uma realidade espiritual, porque tudo tem a ver com ele e não conosco. Tem a ver com ele, é para a glória dele. Então quando ele supre o vinho aqui, ele diz para Maria: não é chegada a minha hora, porque a alegria verdadeira para eu suprir para os pecadores, eu terei que morrer por eles. Eu terei que pagar um preço.
Eu vou ter que receber o cálice da ira, da justiça e dos pecados sobre mim, para que eu garanta que a festa continue por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Então eu te digo, o departamento do céu não errou no marketing de lançamento do ministério de Jesus Cristo. Não errou! E não tem a ver com vinho humano, tem a ver com alegria que não passará. Você que entregou sua vida a Jesus, um dia você chegará diante dele, naquela marcha solene, e nós olharemos face a face nele e diremos: nem a morte nos separou do nosso amor. É disso que se trata o ministério de Jesus. É uma realidade que transcende. Quem pensa que esse milagre é algo carnal é porque ainda é carnal. Jesus não faz nada para divertir a carne, Ele faz tudo para a glória dEle. Por isso que diz, olha esse sinal, com esse sinal, diz o versículo 11, em Caná da Galileia, foi o primeiro, e Ele revelou a sua glória. Revelou a sua glória. Porque na glória de Jesus é garantir que a alegria não passe. Ele é o mestre de cerimônia das festas humanas, mas Ele é o noivo para o qual todas as coisas apontam. Ele. Então, meu irmão, Apocalipse continua falando, versículo 8. Versículo 7 diz assim ainda: regozijemo-nos, vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. Vamos dar-lhe glória. Chegou a hora. Um dia chegou a hora de pagar o preço por uma alegria que não passa. E João diz, o mesmo João do Evangelho, preso numa ilha, diz, ele viu, a hora chegou, ele viu como algo, um presente contínuo, para nós ainda vai chegar, a hora chegou, do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Quando Jesus fez esse sinal, Ele fez muitas outras coisas para nos impressionar e nos levar para essa festa. É como o noivo que manda presentes para a noiva. O dia está chegando. Dá aquele frio na barriga. A noiva às vezes até começa a roer as unhas. É a pessoa que ela ama. Temos até o dia da noiva. O dia em que ela passa por processos. Ela se veste. Ela está ansiosa por encontrá-lo. O noivo vai mandando bilhetinhos. Tem gente que manda bilhetinhos várias vezes. Olha, até o casamento, daqui 40 dias, você abra cada bilhetinho desse, que é uma declaração de amor. É para gerar uma expectativa da espera. É para gerar algo no coração da noiva. E o que Jesus deixou para a gente? Vários bilhetes, várias cartas, para gerar uma expectativa espiritual. Está chegando o dia. Ele disse assim, eu quero fazer uma surpresa para você. Sim, meu bem, diga-me. Eu não vou te dizer o dia nem a hora que eu vou voltar. E dia a dia você vai lendo os bilhetinhos. E você fica apaixonado por ele. Ele é a joia mais preciosa da alma de quem crer. Continua o texto, versículo 8.
foi dado a essa noiva que já se aprontou, foi dado para vestir linho fino, brilhante e puro. E esse linho fino são os atos justos dos santos ou dos separados, que são os filhos de Deus, essa noiva que é santificada. Paulo diz, os amados, santos e amados da igreja tal, santos e amados da igreja tal, porque todo aquele que crê é santo, é separado para a divindade. Então um dia você foi separado para este relacionamento extraordinário com Ele. Mas o adorno de cada um de nós, diz aí, são os atos, são as obras que está vestindo você, está adornando você, como noiva graciosa. O que você faz dia a dia está adornando você para encontrar com o noivo. Então, meus queridos, não tem a ver com casamento humano, que a alegria muitas vezes é interrompida. Tem a ver com uma festa entre você e Jesus Cristo. Logo ali, no futuro, você encontrará com Ele. Você encontrará com Ele. A alegria jamais vai cessar. A alegria jamais vai ser interrompida. A vergonha será tirada. As lágrimas da noiva serão enxugadas. Igreja gloriosa, como disse Paulo, sem mancha, sem mácula e sem rugas. Porque se preservou para encontrar com o seu noivo. Mas ainda quero ler um texto com você. Você pode ficar em pé com sua Bíblia. Tem a ver com as bodas do Cordeiro. O casamento humano é uma figura que aponta para uma realidade escatológica, que vem logo ali. O vinho, símbolo da alegria aqui, é o símbolo de uma alegria que não passará na presença dele. Será de eternidade, eternidade. Como disse o próprio João na carta, uma alegria indizível. Cheia de êxtase. Uma alma plena. É dessa festa que se trata. É isso que nós ansiamos. É isso que nós desejamos. Mas Jesus ainda fez algo extraordinário para nos revelar essa realidade. Lá no livro de Mateus, capítulo 22, ele ainda nos revela e amplia ainda mais essa realidade. Mateus, capítulo 22, vamos ler em pé e vamos orar ao Senhor. Ele fala sobre um banquete de casamento. Mateus, um ex-cobrador de imposto, que foi lavado pelo sangue do noivo, foi revelado a ele, por meio de Jesus Cristo, sobre a festa que nos aguarda. Festa humana passa, cansa o corpo, gasta os recursos e a alegria se esvai entre os dedos. A festa que Jesus proporcionou, a alegria que Ele fez naquele casamento, não custou nada para aqueles noivos. Diz Mateus capítulo 22, versículo 1 em diante, diz assim: Jesus lhe falou novamente por parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Quer dizer, o pai preparou um banquete de casamento para Jesus Cristo.
enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está pronto, está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram. Um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios. Os restantes agarraram os servos e maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimaram a cidade deles. Jesus conta isso sobre o Antigo Testamento. Os profetas e aqueles que morreram foram enviados, eles foram mortos. Continua o texto. Versículo 8. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, o que a gente vai fazer? Eu matei eles porque os meus convidados não eram dignos. Agora vocês aí, versículo 9, vão pelas esquinas, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam os encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, vem aqui, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem ficou mudo. Eu entrei na festa errada e agora não estou vestido. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Feche os seus olhos. Ele chamou todos, mas nem todos foram preparados, porque nem todos quiseram encontrar de maneira adequada, vestido com os atos de justiça, as obras santas para encontrar com o Senhor. Naquele dia muitos vão tentar se encontrar com Ele com as vestes sujas. Quer dizer, amigo, você ouviu o convite? Você até veio na minha presença, mas suas vestes não estão adequadas. A salvação é pela graça, mas uma graça que te leva a praticar as obras de justiça. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas fé sem obra é morta. As obras de santidade são as vestes finas da noiva do Cordeiro. Toda fé verdadeira leva cada um de nós a vestir o linho fino para encontrar com o seu Senhor. Feche seus olhos. Ele chamou pessoas boas e pessoas más. Então há jeito para você. Para nós. Eu imagino, como celebrante de casamento, muitas vezes, eu não sou a figura principal. Estou ali. E aí começa. E eu fico tremendo e suando mais do que o noivo. E eu acho lindo quando o pai vem com aquela menina. Eles marcham solenemente, todo mundo, ninguém fica olhando para a entrada do noivo. É a noiva. Eu imagino, eu já vi essa cena no meu cérebro, na minha alma. Milhares de milhares, como diz Apocalipse,
milhões de anjos. O corredor nupcial, milhares de anjos de um lado e do outro. E quem vai entrando? A noiva do Cordeiro. A igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Tá, 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 tá. E lá no final do corredor está ele. Aquele que sua alma amou mais do que todas as coisas. Que sua alma sempre quis. Aquele que vai garantir a alegria eterna. Aquele que vai garantir tudo que você sempre desejou, mas que nunca teve. Porque ele só será o mestre de cerimônia, da cerimônia que ele será o noivo. Nunca foi sobre vinho, foi sobre a alegria eterna. Casamento nunca foi sobre nós, foi sempre sobre ele. Para a glória dele são todas as coisas. Então feche os seus olhos. Você está preparado? 29 anos. Eu não sei quanto tempo tem que você entregou sua vida a ele. Naquele dia, você começou a limpeza do dia da noiva. Naquele dia, os céus te acompanham. Os anjos, os espíritos ministradores que trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação, como diz Hebreus, estão de olho. E a noiva está se preparando. Se preparando. Este ano, o ano passado, pessoa dessa igreja foi se encontrar com ele. E quando abriu o véu, a porta que bloqueava entre o noivo e a noiva, quando o irmão dessa igreja partiu, a porta abriu. E quem eles viram? Aquele que a alma deles amou mais do que todas as coisas. Então feche os seus olhos. A Bíblia tem um livro sobre amor. Uma figura. É o livro de Cantares. Uma figura que tem a ver não com Salomão e a Sunamita apenas, mas com um romance puro. Abraça-me. Eu vou sair pelas ruas. Eu vou procurar o meu amado. Eu estou com saudade dele. Lá fora tem uma geada. É frio. Tem perigos nas ruas, nas praças. Mas eu preciso ver o meu amado. Eu preciso encontrar com ele. Eu preciso dizer que ele não precisa ir mais embora. Eu preciso dizer o meu amado. E a noiva sai pelas ruas. Oh, filhas de Jerusalém, cantem. Onde está o nosso amado? Diz que a noiva, ela está vestida, diz Cantares, que as suas vestes é como um rebanho de ovelhas lavadinhas que sobe do lavadouro. Estão preparadas, puras. Eu não sei como você está nessa noite, mas eu quero orar pela sua vida. A alegria humana passará. Alguma coisa, em algum momento vai interromper. Aqui nessa dimensão, você pega na alegria e ela escapa das suas mãos. Você diz, está logo ali na frente. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. E você pega e aí aquilo dissolve de novo. E você pega de novo e dissolve. Daqui a 10 anos eu terei isso e serei uma pessoa feliz. E você pega e dissolve de novo. Mas quando você pega Jesus e põe completamente no seu coração, agora está resolvido. Feche os seus olhos. Faça uma declaração de amor para Ele.
para ele, que numa festa humana estava pensando exatamente como pagar o preço da alegria para ter conosco. Numa festa humana, todo mundo alegre, sua mãe alegre, os noivos alegres, mas ele estava pensando, para que eles tenham essa alegria para todos sempre, terei que morrer por eles. Terei que morrer por eles. Oh, minha mãe Maria, ainda não chegou a minha hora. Mas quando chegar, eu vou pagar o preço por eles, porque eu quero que eles sejam felizes para todos sempre. A Bíblia é o livro que diz o final, e o final é: e foram felizes para todos sempre. Oh, Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. O Senhor chamou pessoas boas e pessoas más. Alguns foram chamados e eles falaram: não quero ir para a festa do banquete. Não quero ir para essa festa. E diz que o Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo enviou: vamos para a festa? Vamos. O meu filho quer um relacionamento eterno com você, vamos para a festa? Não, eu vou para o meu campo. Eu encontrei uma coisa melhor para fazer. E eles perderam a festa. Depois o Senhor mandou novos servos, agora que é os da igreja, e disse para todo mundo: vamos para a festa, vamos para a festa. Vem logo ali. Troque essas tralhas humanas por algo eterno. Vamos. E se você está aqui, você não serve Jesus, não entregou sua vida a Ele, você está dizendo: não vou para esta festa. Eu quero a alegria que passa. Eu abro mão da alegria eterna, porque eu quero alegrias passageiras. Mateus 22 disse isso. Deixe-me te dar um conselho. É razoável trocar algo passageiro por algo eterno. Para você, é razoável. Então eu quero orar pela sua vida. Ele veio uma vez como um menininho, nasceu, cresceu, nos ensinou o caminho, nos disse o que teria lá na frente, pagou o preço, comprou todas as coisas para a festa que está vindo aí. Agora ele está voltando. Ele está voltando. Rei dos reis e Senhor dos senhores está voltando. É o noivo eterno das nossas almas. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, é uma graça. Eu sei que essa palavra está queimando o seu coração. Logo ali na frente você vai encontrá-lo para algo que não passa. Então, se você está aqui, você ainda não entregou sua vida a Ele, Ele tem te chamado dia a dia para essa festa, chamado o casamento do Cordeiro e sua noiva. Talvez você já entrou num culto religioso muitas vezes, e você não decidiu se entregar a Ele, ser noiva dEle, para viver para Ele, se preparar para guardá-lo aquele dia que Ele te buscar. Ele pagou o preço pelos seus pecados, para que você tivesse a possibilidade de estar com Ele. Então, se você está aqui nessa noite, você quer entregar essa vida a Jesus, para viver para todo sempre para Ele, venha, saia do seu lugar, em nome de Jesus. Ou toque na pessoa que está do seu lado e fala assim: eu quero, me leva lá que eu quero orar nessa noite e fazer este compromisso com Ele. A marcha tocou e o Senhor te pergunta: você quer fazer um compromisso com Ele agora? Ou você vai fugir novamente?
Veja a vergonha que fica o noivo quando a noiva diz não. Quando um ser humano diz não, numa festa de casamento. Então você que não entregou sua vida a Ele, para viver para Ele, chega aqui à frente, eu quero fazer uma oração com você. Você está dizendo assim: eu estou entregando nessa noite a minha vida a Ele, porque Ele morreu pelos meus pecados, e eu quero fazer o compromisso agora, para todo sempre. Há alguém nessa noite? Em nome de Jesus, eu quero que você venha aqui à frente, você peça alguém que te traga aqui à frente, e nós vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se não há, você recebeu o convite, você está vestido com vestes nupciais para estar diante dEle. Então, meu irmão, minha irmã, não te chamarei aqui à frente, mas põe a mão no seu coração, e você vai fazer um compromisso com Ele. Com Ele. Você vai repetir uma oração comigo assim: Senhor Jesus, me perdoe as vezes que traí o nosso relacionamento. Fui infiel muitas vezes. Muitas vezes fui negligente. E não me preparei adequadamente para encontrar contigo. Prometo, diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e me comprometo a me vestir com vestes santas, vestes adequadas para desfrutar a eternidade contigo. Quando eu partir, estiver diante de ti, quero viver a alegria que nunca passará. Em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por essa noite. 29 anos em que Itatiaia se prepara para encontrar com o Senhor. Muitos irmãos já partiram e estão contigo. Um gozo espiritual eterno, Senhor. Nós aguardamos o dia que o Senhor virá. Em breve o Senhor virá. Em breve o Senhor, montado no cavalo branco, descerá sobre as nuvens. E ouviremos os barulhos de milhares de anjos. Obrigado por estar na tua presença. Até daqui a pouco, Senhor. Amado da nossa alma, até daqui a pouco. Em teu nome, oramos ao bendito Pai. Amém.